aonde são os pontos que o empresário mais erra no contrato? Do tipo, ele escreve lá, ó, você cliente não pode tal, tal, não tem esse direito. Ele até escreve, mas ele tem problema jurídico depois e ele perde porque essa cláusula da forma como ele escreveu, o que ele colocou, não tem valor. Eu Entendeu a acredito. minha pergunta? Sim. O que que tu mais vê no, nesse cenário aí, na relação consumerista, né, com o cliente, Uhum. que a empresa tentou se proteger num contrato e deu ruim? Eu acredito que multa de juros é uma coisa que a empresa tenta colocar lá em cima para trazer um prejuízo para o consumidor e acaba causando abusividade e ainda tendo um problema com órgãos de proteção ao crédito. É a rescisão, porque ninguém. Rescisão e resolução, né, do contrato, né? Ninguém pensa nisso. Todo mundo pensa que é por prazo indeterminado. A minha O, responsabilidade com o meu consumidor é até ele receber o produto. o meu contrato não tinha especificado como aconteceria a rescisão. Isso. E aí tu pensa assim, ó, teu contrato é em prestações. E se na segunda parcela tu tem algum problema? Ou pior, se na penúltima parcela você tem um problema, a pessoa não quer pagar, ela não gostou do seu serviço, ou então a prestação de serviço não teve o resultado que ela queria, vamos partir para essa parte de prestação de serviço, né? O que você vai fazer? No meu caso, sabe o que chegou a acontecer? Até tinha determinado assim qual era o valor que a pessoa deveria. Que ela Sim, ficaria em débito comigo, né? Porque normalmente o pagamento ele ocorre num prazo maior do que a entrega. Então eu vou sim, entregando e depois vou recebendo. Então ela sim, fica em débito comigo. sim, Isso até estava especificado. O que não estava especificado era como ele teria que quitar esse valor em caso de distrato. claro. E no caso, no caso dele de rescisão, né? É, No fato de, não vou isso. pagar. Como eu vou te pagar? Aí tu olha assim, até então não tem prazo. Porque a maioria tem muito pro contrato de consumidor que fala assim, ó, por prazo indeterminado. Esquece de colocar 12 parcelas, 15 parcelas. Ou então, até a outra parte, no caso, tiver, agora faltou o termo. Seria até outra parte ela causar um prejuízo, ou então até a outra parte me causar um dano, ou até ela corromper uma cláusula contratual. Você está Entende? falando de um contrato que não tem sem prazo para encerrar Tem isso. gente que se tu não coloca prazo, o Código Civil ele determina para alguns contratos prazo. Mas se tu não determina, quer ver um contrato de aluguel, Hum. ele tem por prazo de 12 meses. No 13º mês, se tu queres que uma pessoa saia do teu imóvel, ela tem que ser notificada. Ela não pode simplesmente tu fechar as portas e mandar ela sair. Entende? Por isso coloca com possibilidade de renovação. Tá, então aqui tem um. Pelo que tá me falando, é até uma dica para o empresário. E normalmente o empresário ele loca uma sala, né? Sim, Normalmente ele é o cliente ele é o de uma cliente. locação. Por isso que eu falo. Se o dono da sala chegar pedindo para ele sair amanhã, Se o contrato não tá dando prazo, entendeu? Tem necessidade de especificar prazo. É 12 meses? É um ano? Não tem possibilidade de especificar em mês, não tem necessidade de explicar em mês. Mas tu tem que dar um prazo. E principalmente, se tu vai especificar um prazo de 12 meses, tem possibilidade de renovação ou não? Se não está especificado, o contrato pode renovar automaticamente. Entendeu? Se é 12 meses e não está dizendo se ele vai ser rescindido, se vai ser trocado, tanto que tu é obrigado a notificar. Normalmente a pessoa, se tu quer que ela saia da sala. eu vou presumir que foi considerado, eu vou presumir que foi considerado abusivo aquela época que as operadoras elas faziam o plano pós-pago e você tinha 12, 24 meses de fidelidade, se tu saísse a multa era estratosférica. Sim, Eu nunca mais vi eles fazendo essa prática. Eu não sei se é sim. eu que desviei desse tipo de produto ou serviço ou se realmente não tem mais da forma como Se não era. é especificado, até porque é uma venda casada, né? É a chamada de venda casada, né? Para você obter tal benefício, você é obrigado a ter um telefone, a linha e ao mesmo tempo um roteador, como era antigamente. Vou pegar o teu gancho, porque é comum hoje e como o empresário pode fazer isso, porque isso vai ser interessante para todos os empresários. O tal do combo. A Claro, por exemplo, ela vende um combo que tem internet, é, internet, telefone fixo e telefone móvel, Certo, num combo. certo.
Ao ponto de que o combo é mais barato do que se você contratar só 2 serviços ou só um. Eu fui ver, a internet sozinha era mais cara do que o combo. Sim. Até onde o empresário pode ir na hora que ele pensar em estratégias para criar combos de produtos ou serviços dele? Ele deve delimitar muito. A informação, é que nem eu falei, a informação, o planejamento estratégico, não, mas tipo, desculpa, perdão, a transparência e a informação, elas são básicas, são cruciais, tanto para o consumidor como para o empresário. Quer ver um exemplo? Direito a arrependimento, 7 dias, todo mundo sabe que existe. Mas para quê? A partir de quando? Garantia? Outra coisa que as pessoas deixam de dizer, ai, compre a garantia estendida de 12 meses. Tá, mas por que 12 meses se eu já tenho garantia de 3? É 3 e mais 12 ou são 12 e mais 3? Porque tu não precisa comprar garantia estendida, sendo que o teu produto tem 3 meses de garantia direto. Mas normalmente essa garantia estendida ela começa depois que encerra. Só que daí é uma forma de te vender a garantia estendida, porque ninguém te avisa que tem garantia de 3 meses. Tu já pensa que no dia seguinte tu não tem mais garantia. Ah, tu diz que no jogo de No palavras jogo de ali no palavras. anúncio, eles trabalham o texto de uma forma que, para quem Uhum. não conhece, vai achar que não tem garantia nenhuma e que se não pagar, não vai ter. Quer ver um exemplo básico? Claro, a gente tava falando aqui de seguro, né? Contrato de seguro de carro. Posso te perguntar a partir de que dia começa a vigência do contrato de seguro de carro? Do dia que eu avisei para minha seguradora que Não, mãe, do pagamento da primeira parcela. só do pagamento da primeira parcela que A conta? partir do momento que tu paga a primeira parcela, teu carro já tá segurado. Por isso que a primeira coisa que tu faz vai ser da concessionária, tô com o contrato assinado, tô. Verifica se tá dizendo alguma, se tem alguma observação do prazo. Senão a primeira coisa que tu faz é pagar a primeira parcela. Pagou a primeira parcela, botou o carro pra fora da rua, alguém veio e deu uma cacetada, tá segurado. Entendi. E Entende? Não é claro, mas é uma prática comum. O problema maior do brasileiro, do empresário brasileiro hoje é o quê? Práticas comuns. DVD pirata. Ah, todo mundo tem em qualquer lugar. É uma contravenção penal. Só que como a gente leva um berço esplêndido, ninguém se preocupa em correr atrás. Mas é um que a gente tem uma contravenção penal, é o crime anão, né? Que é o crime pequeno, né? Por causa da pena. É uma contravenção penal. Só que sociologicamente foi aceito. E como entra é, muito nessa questão do consumidor, em que ponto o Procon ele entra nisso? O Procon, até onde eu entendo, ele é a porta de entrada para o cliente poder fazer alguma reivindicação normalmente, certo? Dependendo da comarca hoje do judiciário, ele entende que a primeira reclamação ela deve ser feita com o PROCON para depois você acionar o Poder Judiciário. Ou seja, tem locais do Brasil em que você não consegue acionar juridicamente sem tentar Diretamente não. primeiro pelo Procon. Sim, normalmente o juiz ele pede para que você procure o PROCON e o PROCON faça essa primeira reclamação ou primeiro contato sem êxito, parte-se para o judicial, certo? Não quer dizer que é uma obrigatoriedade, é uma prática que acontece em algumas comarcas do Brasil. E a forma como a empresa se posiciona na defesa dela do Procon. Sou um empresário, fiz uma negociação e o meu cliente foi no Procon reclamar. Uhum, Aí eu vou fazer a minha defesa, certo? certo? A forma como eu vou me defender, ela pode influenciar caso isso vá para um judicial, ou Pode. seja, tudo que se gerou ali é prova documental que Sim. pode ser incorporado num projeto, A, num re- processo? a reclamação, sim. Tanto que a reclamação, normalmente, a maioria dos consumidores, eles juntam. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que eu prezo pela minha empresa, se a pessoa se o meu consumidor me aciona no judiciário buscando uma restituição de uma mensalidade que ele pagou indevidamente, eu penso duas vezes em deixar ele para o judiciário. Eu prefiro trazer ele, fazer um acordo no Procon, pedir para que essa reclamação seja resolvida, para não deixar igual aquelas do consumidor.gov que tu vê, reclamações 5.000, respostas 3, Até entende? porque, me corrija se eu estiver errado. Hoje em dia, eu sou um empresário, meu cliente entra na justiça contra mim.
Uhum. Ou seja, ele tentou pelo Procon, eu não facilitei, Nem se e ele manifestou. entrou na justiça contra mim. Me corrija se eu estiver errado. Mesmo que eu ganhe o processo, ainda assim eu vou sair disso com prejuízo financeiro das custas do meu advogado. Ou eu Sim. consigo fazer o cliente ter que arcar com os custos do meu É advogado. que existem honorários de sucumbência, né? Teus honorários contratuais é uma coisa. Eu e tu, sou teu advogado, tu me contratou para fazer a defesa dessa causa, certo? E aí é que tá. Esse valor, eu, empresário, vou pagar independente de ganhar ou perder. Eu sou teu advogado para promover a tua defesa. Eu não estou fazendo garantia de que a defesa será efetiva, que você terá êxito na causa. Por mais que as pessoas falem que você ganha só no êxito, os honorários contratuais eles vêm antes de existir qualquer litígio. E eu vou presumir que é muito difícil de uma empresa ganhar algum valor de dano, né? Em cima do cliente. Ou Depende da não. situação, porque às vezes a pessoa fez uma ação indevidamente tentando lucrar em cima da empresa. Ah, ela recebeu o produto ou o serviço foi prestado da forma como ela queria, mas ela pensou assim, tá, eu não tenho contrato dessa prestação de serviço, ele eu acho que também não tem, vou agir de má fé, vou impulsionar o judiciário para requerer indenização, danos morais, materiais, acontece várias vezes, principalmente dano moral. E aí como teu advogado, eu venho ao processo e digo, não, existe um contrato, esse valor foi pago, foi repassado para ele, ou o serviço foi prestado, e ele tá agindo de má fé, entende?